O exercício, ele corresponde às aulas do sistema PJ Calc. No enunciado, nós vamos ter nos parâmetros do cálculo como reclamante Jerônimo da Silva, reclamado construção limitada. A data de admissão do contrato de trabalho é de 4 de junho de 2012 a 30 de dezembro de 2013. Data de ajuizamento, 28 de novembro de 2014. Maior remuneração, R$ 900. E a rescisão contratual, uma demissão sem justa causa. Quanto às faltas, temos faltas não justificadas 9 dias, em 3 períodos, de 2 a 5 de julho de 2012, 12 a 14 de novembro de 2012 e 14 a 15 de março de 2013. E as faltas justificadas, 3 dias, de 3 a 4 de setembro de 2013. Férias indenizadas, 24 dias, conforme o artigo 130, inciso 2 da CLT. Ele define que, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na proporção de 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. No caso em tela, houve 9 faltas não justificadas e 3 faltas justificadas. Quanto às horas extras? 30 horas mensais com adicional de 50%, com reflexos em repouso semanal remunerado, aviso prévio, 13º salário, férias mais 1/3 e fundo de garantia mais multa de 40%. Temos também o salário família. O reclamante Jerônimo Silva possui 2 filhos menores de 14 anos e foi deferido o salário família do período contratual, ou seja, 4 de junho de 2012 a 30 de dezembro de 2013. O seguro-desemprego foi deferido o seguro-desemprego proporcional ao período trabalhado, ou seja, 4 parcelas. Fundo de garantia 8% sobre as verbas deferidas, mais a multa de 40% e a multa do artigo 467 sobre o fundo de garantia. Honorários advocatícios, 10% sobre o valor bruto, menos a contribuição social. Custas judiciais, 2% sobre o valor bruto devido ao reclamante. Contribuições previdenciárias e fiscais. O histórico salarial. No primeiro período, tem o valor de R$ 800 de junho de 2012 até dezembro de 2012. R$ 900 de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. As parcelas: 13º salário, 12/12 de 2013 e 1/12 de 2014, resultado da projeção do aviso prévio. E a multa do artigo 467 sobre o 13º. Aviso prévio, também com a multa do artigo 467 sobre o aviso prévio. Férias mais 1/3, multa do artigo 467 sobre as férias mais 1/3. E as horas extras, 30 horas mensais com adicional de 50%, com os reflexos de repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário e fundo de garantia mais multa de 40% sobre o fundo de garantia. Embora o cadastro de dados no PJ Calc não apresente muita dificuldade, nem sempre ele é desenvolvido com atenção, o que pode prejudicar o resultado final do cálculo. Ao acessar o sistema PJ Calc, o usuário visualizará a página inicial do sistema. A escolha das opções vai depender da finalidade do cálculo trabalhista. Para esse exercício, selecionar a opção Criar novo cálculo, o que remete automaticamente à tela Cálculo novo. Em dados do processo, os dados do processo serão informados manualmente. Esse campo, para o usuário externo, ele não existe. Ele surge no caso de treinamento. Então, nós vamos usar, para fins de treinamento,
clicando em manualmente, habilita a identificação do processo. Primeiramente, vamos informar o nome do reclamante, Jerônimo Silva, e do reclamado, Construção Limitada. Os outros dados, o usuário externo irá complementar no momento de estar fazendo o seu cálculo e que posteriormente será anexado à petição inicial. Então, ele informará todos os dados com os documentos, CPF, CNPJ ou SEI, os documentos previdenciários, nomes dos advogados referentes tanto ao reclamante como ao reclamado, e também os documentos correspondentes. Preenchidos os dados, quanto ao número dos dados do cálculo, o sistema gravará automaticamente. Após o preenchimento dos dados, não salvar, porque o sistema ele emite um alerta de erro, sendo necessário primeiramente abrir a janela Parâmetros do cálculo. Vejam, os campos com asteriscos eles são obrigatórios, primeiramente em estado, no caso do exercício será Paraná, e município, Curitiba. A inserção do estado e do município, ele tem a finalidade de contabilizar os feriados estaduais e municipais para efeito de cálculo de horas extras, repouso semanal remunerado, entre outras parcelas. Aqui, na sequência, a data de admissão, 4 de junho de 2012 a 30 de dezembro de 2013. E ajuizamento, 28 de novembro de 2014. Vejam, as datas elas podem ser tanto digitadas como selecionadas do calendário. No nosso caso, elas foram digitadas. O sistema ele traz parametrizado todos os outros dados, a não ser a maior remuneração que teríamos que preencher, R$ 900. Em outros parâmetros, teremos regime em tempo integral, prazo de aviso prévio calculado, projetar aviso prévio indenizado. Ele já está de acordo com a Lei 12.506 de 2011. Considerar feriados estaduais e municipais. A carga horária, 220. Sábado como dia útil. E aqui também tem um campo para informarmos exceções quando houver. Pontos facultativos. Os pontos facultativos eles serão inseridos pelo gestor regional. Para o usuário externo, ele poderá excluir um deles, por exemplo, Carnaval, que muitas vezes tem municípios que não consideram como feriado. E também tem a opção de adicionar, que no caso teremos que clicar no ícone adicionar. E ele volta a ser registrado. Agora sim, poderemos clicar no ícone salvar. A operação foi realizada com sucesso. Na sequência, conforme o enunciado, podemos clicar e criar as informações sobre faltas. Remete à tela Faltas. Primeiramente, vamos informar as faltas não justificadas, que nós temos 3 períodos. Então, seriam de 2 de julho de 2012 a 5 de julho de 2012. Apenas clicar em salvar. Vejam que automaticamente ele traz o registro
do período, se elas são justificadas ou não. Segundo período, 12 de novembro de 2012 a 14 de novembro de 2012. Salvar. E o terceiro período de falta não justificada, 14 de março de 2013 a 15 de março de 2013. Salvar. Para a falta justificada, clicar na data inicial e incluir o período de 3 de setembro de 2013 a 4 de setembro de 2013. Clicar no ícone falta justificada. Abre-se o campo para a justificativa da falta. No pedido, atestado médico. Agora sim, clicar em salvar. Todas as faltas estão registradas, as justificadas com as suas correspondentes justificativas e as faltas não justificadas. Próxima parcela de férias remete à tela exclusiva para férias. Aqui, o sistema traz o período aquisitivo de 4 de junho de 2012 a 3 de junho de 2013. Vejam, aqui já está selecionado o prazo de 24 dias corridos e a situação indenizada. Eu vou clicar em salvar. E o próximo será o histórico salarial. Tela histórico salarial, buscar. Clica-se em novo e ele traz aqui o nome da base. No nosso caso, salário base. Ó, simplesmente com as próprias iniciais ele já traz um rol de opções. Salário base. Na incidência, marcar o fundo de garantia e a contribuição social. Temos a sugestão de proporcionalidade tanto do fundo de garantia como da contribuição social. E em ocorrências, traz a competência inicial e final. Aqui temos que informar. Competência inicial do primeiro período, junho de 2012 a dezembro de 2012. Tipo do valor informado e o valor R$ 800. Não houve recolhimento nem de fundo de garantia nem de contribuição social. Eu vou apenas adicionar e gerar a ocorrência. Ele já registrou o primeiro período da evolução salarial e eu vou alterar. A competência inicial o sistema já trouxe. Então, falta acertar a competência final, que seria dezembro de 2013. Tipo do valor informado, porque estamos informando o segundo período, de R$ 900. Apenas gerar ocorrências. E aqui temos toda a evolução salarial. Rolamos a barra até o final e clica em salvar. Então, ele traz registrado o salário base. E temos aqui, então, na lupa, aqui apenas para visualizar, no ícone central, fazer alguma alteração quando for necessária, e no X podemos excluir. Passamos para a opção seguinte, que são verbas. Ele leva até a tela verbas listar. Vejam, tem 3 tipos de lançamento. Manual, quando eu vou informar as parcelas e todos os seus parâmetros individualmente, ou a expresso, que ele já traz o rol de parcelas a serem selecionadas. Então, como verbas principais, nós temos o 13º, nós temos o aviso prévio, férias mais 1/3 e horas extras com 50%.
Preenchidas todas as verbas principais, eu vou e clico em salvar. Então, a operação foi realizada com sucesso e aqui o sistema trouxe na coluna central todas as verbas principais selecionadas e aqui na verba reflexa eu vou selecionar exibir, ele me abre um checkbox da multa do artigo 467 sobre o 13º. Marco e vou para a próxima verba. Exibir, no aviso prévio, multa do artigo 467 sobre aviso prévio. Esses são os reflexos. Exibir, multa do artigo 467 sobre férias mais 1/3. E, por fim, exibir, nós temos o aviso prévio sobre as horas extras, 50%, as férias mais 1/3 sobre horas extras de 50%, multa do artigo 477 não foi pedido, repouso semanal remunerado e 13º salário sobre as horas extras de 50%. Então, estão todas as verbas principais e os reflexos lançados. Todavia, em 13º salário, nós temos alguns ajustes a fazer. Entrando aqui em ocorrências da verba, nós temos que o primeiro período do 13º de 2012, ele já foi quitado. Então, faltam apenas o período de 2013 e a projeção do aviso prévio do 13º salário. E eu clico em salvar. Na parte de horas extras, também temos algum ajuste a fazer. Vejam, como ele é um salário fixo, são valores mensais fixos, eu vou fazer as alterações aqui da quantidade, em lote. Então, a data inicial insere apenas o mês e o ano. Junho de 2012, data final, dezembro de 2013. O divisor aqui é 220. O multiplicador é 50%, então 1,50. E a quantidade de horas extras são 30 horas extras todos os meses. Vejam, proporcionalidade nós vamos colocar não, porque senão ele vai proporcionalizar essa quantidade que ela está sendo informada. Então, como não tem dobra, nós não temos também a proporcionalidade sobre a dobra, não tem o valor pago, e aqui a gente vai clicar em alterar. Então, ele trouxe aqui o divisor, que ele já tinha considerado da informação anterior, o multiplicador, quantidade em todos os meses, 30, de uma forma correta. E aqui nós clicamos em salvar. Então, foram feitas as alterações necessárias. Eu vou clicar aqui em ações. Ele vai marcar todas as verbas principais e os reflexos. Como eu fiz alterações, é muito importante clicar em regerar ocorrências, para salvar qualquer alteração que foi feita no cálculo. Deseja gerar novamente as ocorrências das verbas e os reflexos selecionados? Ok. Então, as alterações, elas estão já registradas. O próximo passo seria o salário família. Na tela salário família, clicar em apurar salário família. Neste caso, a única alteração que eu vou fazer, e respeitando a parametrização do sistema, eu vou fazer a quantidade de filhos menores de 14 anos, que
No enunciado, ele remete a 2 filhos que teriam direito ao recebimento do salário família. 2 filhos. Então, eu vou clicar em salvar. Simplesmente essas alterações. A próxima parcela é seguro-desemprego. Então, remete à tela específica do seguro-desemprego. Em dados de seguro-desemprego, eu apenas clico em apurar seguro-desemprego. Essa parcela, ela traz da própria tabela aqui de seguro-desemprego, né, com os dados aqui do seguro-desemprego. Então, ela remete vamos novamente aqui gerar, a 4 parcelas, a quantidade de 4 parcelas a que o empregado tem direito. O valor, então, está sendo calculado, né, de acordo com a tabela. Aqui, compor o principal, sim. Remuneração mensal dos salários pagos é pelo histórico salarial. E a remuneração mensal dos salários devidos, não integralizar. E aqui temos já cadastrado, conforme o início, salário base. E vou clicar em salvar. Feito o seguro-desemprego, vamos para a próxima opção, que é fundo de garantia. Na tela específica do fundo de garantia, nós temos aqui, o destino é pagar, é uma rescisão sem justa causa. Compor o principal, sim. Incidência, pensão alimentícia sobre fundo de garantia, e não tem nenhuma informação a colocar. Parâmetros das ocorrências, ele traz o período inicial e final e a alíquota de 8%. Quanto à multa, nós vamos clicar em multa. Aqui ele se refere aos 40% e, conforme o pedido, multa do artigo 467 sobre o fundo de garantia. Ali algumas contribuições sociais, de acordo com a Lei Complementar 110 de 2001, e saldo ou saque, que não é o nosso caso, não apresenta nenhum saldo ou saque. E clicamos em salvar. Então, fizemos as alterações e vamos em contribuição social. A contribuição social, ela está toda parametrizada, podendo o usuário fazer as alterações que ele entender necessárias. E clica em salvar. Previdência privada não temos no nosso exercício, nem pensão alimentícia. Quanto ao imposto de renda, o critério, ele segue o da contribuição social. Tem os dados do imposto de renda do reclamante e as opções apurar imposto de renda. E com esses ícones, essas opções selecionadas. E podendo, conforme o caso, clicarmos e apresentarmos as informações necessárias. Como, por exemplo, aposentado maior de 65 anos, quantidade de dependentes, aplicar regime de caixa, tributação em separado, tributação exclusiva, cobrar do reclamado, incidir sobre juros de mora. Então, são todas as opções. No nosso caso, a gente está aceitando as opções que ele apresenta. E vamos clicar em salvar. Na sequência, temos aqui honorários. Eu gostaria de enfatizar uma questão voltando quanto à contribuição social, imposto de renda e fundo de garantia, que essas opções elas têm suas telas específicas. Todavia, lá em verbas, a gente pode olhar, vamos pegar um exemplo no 13º salário, parâmetros da verba. Quanto à incidência do 13º, o sistema já traz parametrizado imposto de renda, fundo de garantia e contribuição social.
Então, o usuário ele pode selecionar por aqui de uma forma mais fácil, assim como a parte, né, tanto do Fundo de Garantia, contribuição social e imposto de renda. Só que eles têm que estar cientes que as alterações feitas aqui, como nós podemos ver na outra verba, para fixar esse exemplo, olhando na outra verba, digamos, do aviso prévio. Vejam, ele traz corretamente apenas a incidência do fundo de garantia. Às vezes, com a mudança de uma legislação, eu posso informar aqui, mas eu tenho que ter certeza das opções e que estou concordando com elas, não é? Com os percentuais, com se são salários pagos ou salários devidos. Então, eu informo eu posso simplificar e utilizar o caminho mais fácil, mais prático, certo? Então, deu para entender. Eu estou repetindo porque é um assunto importante. Não é o fato de ir na verba e simplesmente marcar a incidência, e sim ter conhecimento dela na sua tela específica. Na sequência, honorários. Então, honorários listar, eu vou listar uma nova verba. Aqui na descrição é honorários advocatícios. Tipo de valor, aqui ele é calculado. A alíquota é 10%. Base para apuração. No pedido temos bruto menos contribuição social. Quem é o devedor? É o reclamado. O credor, o nome do credor é procurador do autor. E aqui tipo, ele tem o documento e tem o número. Nós não vamos informar, porque isso aqui é uma simulação. E imposto de renda, não é o caso de apurar imposto de renda pela Justiça do Trabalho. E clico em salvar. Então, ele trouxe registrado a descrição, o devedor, credor e não apurar imposto de renda. E assim com os ícones também de visualizar, alterar e excluir. Na sequência, custas judiciais. Também o sistema ele é muito flexível, ele traz toda a parametrização. Então, para nós são custas devidas, e aqui bruto devido ao reclamante, mais outros débitos do reclamado. Calculada 2% a custas do reclamado, depois tem aqui custas fixas, que não é o caso. Custas do reclamante também não se aplica, e a liquidação não se aplica. Aqui tem a questão dos autos 5% e armazenamento de 0,1%. Então, nessa tela, eu simplesmente aceito as sugestões do sistema e clico em salvar. Então, vejam, nós fizemos todas as opções e parcelas conforme o enunciado. Então, nos resta ir em operações e clicar em liquidar. Ele remete para a tela de liquidação. Na tela de liquidação, nós temos a data da liquidação, que nós vamos utilizar como parâmetro 30 de outubro de 2017. Acumular índices de correção é a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas mensais e a partir do mês de vencimento das verbas anuais e rescisórias. Então, essa opção é a mais acertada. E vou clicar em liquidar. Para visualizar e imprimir os relatórios, selecionar as operações
e imprimir no menu à esquerda da tela. O sistema sugere a impressão de todos os relatórios que contenham dados de entrada e ou parcelas apuradas no cálculo. Aceitar ou não as sugestões do sistema e clicar em imprimir. No nosso caso, a gente vai desmarcar e só marcar resumo de cálculo e clicar em imprimir. O sistema gera um PDF único, que contém todos os relatórios selecionados e que pode ser aberto ou salvo em um dispositivo de memória. No nosso caso, a gente vai apenas abrir. OK. Então, ele traz o relatório de cálculo com todas as parcelas constantes do cálculo elaborado no sistema. Primeiramente, ele traz o resumo do cálculo com a descrição do bruto devido ao reclamante, aqui na coluna do lado esquerdo, e discrimina todas as parcelas principais e acessórias, inclusive o fundo de garantia, a multa sobre o fundo de 40% e a multa também do artigo 467 sobre a multa de 40% sobre o fundo de garantia. Aqui temos a coluna do valor corrigido, aqui a coluna dos juros e aqui a somatória, né, o total. Vejam, 24.020,15. Esse é o bruto devido ao reclamante. Aqui ele está discriminado, à esquerda, descrição de crédito e débitos do reclamante. Ele está discriminado com as verbas principais e acessórias, 20.606,10, e o fundo de garantia, que nesse valor de 3.414,05 inclui aqui os 8%, né, do fundo de garantia, de 2.438,51, a multa de 40%, de 975,54, e a multa do artigo 467, de 487,77. Então, nesse total de fundo de garantia aqui. Dá o bruto devido ao reclamante, de 24.020,15, transferido aqui para a descrição de débitos do reclamado por credor. Então, está aqui o líquido devido ao reclamante, porque aqui ele abate a dedução da contribuição social de 486,97 e transfere o total de 23.533,18 para essa coluna à direita. Temos também aqui a contribuição social sobre os salários devidos, aqui os honorários líquidos para procurador do autor. Vejam, o imposto de renda sobre honorários para o procurador do autor e o imposto de renda devido pelo reclamante ficou isento. Daí temos um subtotal de 28.399,45, abatendo as custas, somando as custas, né, de custas judiciais que são devidas pelo reclamado e apuradas no cálculo, de 567,99. Fazendo um total devido pelo reclamado de 28.067,44. Como se pôde constatar, o PJ Calc é um sistema bastante flexível e o usuário ele encontrará o relatório com todas as verbas incluídas no cálculo.